paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, presbítero Wellington. A paz do Senhor, vereador Edmilson, a paz do Senhor, meus amados irmãos, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu lar, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Vamos entrar aqui agora para a primeira lição da revista da CPAD, Assembleias de Deus, lição de adulto, primeiro trimestre de 2023, cujo tema é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Essa revista a qual nós vamos estar estudando ao longo desse trimestre é uma revista muito riquíssima de estudo, irmãos. Você que não adquiriu a revista, se conseguir adquirir a revista, é um ganho espiritual para você, de conhecimento, presbítero Wellington? Verdade, cooperador. Tem muitos meios, para estar adquirindo a revista, essa revista abençoada, a qual nós vamos estar entrando aqui para a primeira lição. A primeira lição, ela sempre é uma lição introdutória, uma lição de introdução para as demais lições. Amém, cooperador. Não podemos esquecer, que a revista, o comentarista é o pastor Elinaldo Renovato. Ele é o comentarista dessa riquíssima lição. Amém, amém. Amém. Então, que 2023 venha, com muitos conhecimentos da parte de Deus e através da revista da CPAD, Escola Bíblica Dominical, EBD. Amém. Vamos fazer uma oração, daí já estaremos entrando nesse estudo, que o primeiro tema do primeiro estudo é o avivamento espiritual. Amém. Senhor Deus eterno e Pai da glória, nós te agradecemos, meu Pai, por este momento, Senhor amado, por esta oportunidade, por cada vida, Pai eterno, a qual vai aprender também conosco, Pai eterno, nesta revista, Pai eterno, ao longo desse trimestre. Abençoa os teus servos, Senhor amado, e nos dá conhecimento, Senhor amado, através da sua escritura, meu Deus, meu Pai. Amém, irmãos? Vamos para o nosso texto áureo, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está lá em 2 Crônicas 7:14. A verdade prática é: humilhai-vos diante de Deus, buscai a face do Senhor em oração e convertei-vos de seus maus caminhos. São atitudes que precedem o avivamento espiritual. Amém. Vou estar passando aqui para os irmãos os hinos sugeridos da harpa cristã. O hino é de número 5, o hino de 358, o hino de 363. É o hino que traz sobre, na sua letra, semelhante ao estudo, a letra do hino é semelhante ao estudo a qual nós estamos passando. Então, hino 5, 358 e 363. Amém? Vamos para fazer a leitura bíblica em classe, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 12 ao 15, livro de Ageu, capítulo 2, do 5 ao 9. Amém. Então, nós não vamos estar lendo, para o vídeo não ficar muito longo, para Edmilson. A gente vamos ganhar tempo. Só que você pode ler na sua casa, dito as referências, você vai lá, abre a sua Bíblia, e faz a leitura, e assim você vai, poder aprender mais sobre esta lição, tá bom, para Edmilson? Amém. Vamos para a introdução. E qual é a palavra-chave, presbítero? Avivamento. Avivamento. Aviva a tua obra. Eita glória. É forte. Eita, não perca nenhuma, amado irmão. A introdução. Nesse trimestre, estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento e desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o Evangelho de Jesus a cada criatura.
Assim constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os seus desafios, presbítero. Amém. Então, o avivamento é primordial, é fundamental, é essencial e indispensável na igreja. Né, Vereador Dilson? O que é avivamento espiritual? Esse é o primeiro ponto. Avivamento espiritual. Em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. É mais ainda quando uma igreja local volta-se para Deus, buscando de maneira humilde para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. Dessa forma, as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. Amém. Então, irmãos, deixamos nós bem claro no início dessa lição, que o avivamento espiritual tem que ter a intervenção de Deus, tem que ter algo de Deus para ter o avivamento. Se Deus não entrar com uma intervenção ali na pessoa, não há avivamento, não há avivamento. Então, a presença de Deus é fundamental para que tenhamos avivamento, Avivamento ali, ele também fala sobre o indivíduo. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa. Então, o princípio é individual, o avivamento, cada um tem que buscar, e o Espírito Santo ele encontra espaço. Então, o avivamento tem que ter a presença de Deus ali, Então, se não tiver Deus, não tem avivamento. Então, e também procura um coração a qual ele possa adentrar. Amém. Então, já coração cheio de podridão, sujeira, o Espírito Santo não habita. Então, se não há espaço, não há avivamento. Porque o avivamento só vem através do espaço que é aberto para o Espírito Santo poder entrar. E, cooperador, essa lição promete, hein? Ô, glória! A pré-condição para o avivamento, uma pré-condição, presbítero. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. Deus disse ao rei Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, você ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo. Aqui a crise está delineada em termos climáticos. Entretanto, ela também pode ser moral, política e econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja, um local ou nação. Amém. Então, a sinopse diante de uma crise, Deus pode transformar, trazer, na verdade, um avivamento ao seu povo por meio de uma divina intervenção. Avivamento pode ser definido como retorno aos princípios que caracteriza a igreja primitiva. O retorno à Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. É o retorno à oração como a mais bela expressão de sacerdócio universal do cristão. É o retorno à experiência genuína com Cristo, sem as quais inexistiriam o corpo místico do Senhor. É o retorno à grande comissão, cujo lema continua a ser até aos confins da terra. Avivamento, enfim, é o reaparecimento da igreja como agência por excelência do reino de Deus, de acordo com o avivamento é intervenção divina no curso normal das coisas espirituais. É o Senhor desnudando o seu braço e operando com extraordinário poder sobre os santos e pecadores, depois de haver reanimado tantas igrejas que jazia a morte. Charles Finney já tinha condições de afirmar ser o avivamento um novo começo de obediência a Deus.
Andrade, Claudionor Correia, fundadores bíblicos de um autêntico avivamento. Amém, amém, né? É forte, É hein, imperador? forte, desde lá do início, né? Ele menciona na igreja primitiva e também esses santos homens de Deus, né? Então, o avivamento, imperador, é voltar ao retorno da igreja primitiva. Orar como nunca orou. É verdade. Fazer a vontade de Deus como nunca tenha feito. É se entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor. Esse é um verdadeiro avivamento, né? É verdade. Amém, imperador? Se entregar ao Senhor. Se entregar ao Senhor. Lembrando de um coração, né, aberto para o Senhor, né? E no momento de crise, Deus pode trazer um avivamento. Pode trazer um avivamento. Né? Oxalá, imperador, que Deus derrame um avivamento no Brasil. Eu estou ansioso para que isso aconteça. E nesse ano de 2023, eu creio. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para o segundo tópico, as condições para o avivamento espiritual. Está lá em 2 Crônicas 7, 3 a 16. Uma crise. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos. O medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo. O desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e converter, dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vemos neste versículo alguns aspectos importantes que antecedem o avivamento espiritual. Primeiro aspecto: humilhação diante de Deus. No lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, primeiro, humilhar. Humilhar diante de Deus. Esse é um dos primeiros pontos para que haja um avivamento. Primeiro, humilhação. O que é humilhação? É reconhecimento de que é um pobre, miserável pecador que carece da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Então, uma pessoa que, ao contrário, uma pessoa que é soberba, que acha que pode fazer com as próprias mãos, ali está totalmente errado. É necessário se humilhar ao Senhor, né? Se humilhar. Então, a humilhação, como o presbítero mencionou. A segunda, orar e buscar a face do Senhor, é o segundo. Tremendo. Sem oração não há avivamento. Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. Nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local buscar verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração, na prática das orações devocionais, a perseverança em orar com propósitos de determinados períodos de tempos. Além de orar suplicamente, que buscar a face do Senhor persevera mais para receber de Deus a resposta à sua súplica. A ausência dessa disposição perseverante é uma das razões pelas quais Deus não envia um avivamento em muitos lugares. Amém. Por quê? Porque falta a oração e a busca pelo Senhor. Então, assim, atrasa o avivamento chegar em certos lugares, né? Essa falta de oração e de busca constante ao Senhor. Por isso que eu glorifico a Deus, companheiro Edmilson, pela a igreja em que nós vivemos, aliás, fazemos parte, que é uma igreja que ora, uma igreja que busca, e a gente vê que avivamento é avivada. Deus age na igreja, Deus age no meio dos crentes, porque além de nós orarmos, nós nos humilhamos diante da face do Senhor Jesus. E o terceiro, imperador Edmilson, nós falamos sobre humilhação, orar e buscar a face, e agora nós temos mais uma, que é o essencial. A conversão sincera dos pecadores.
Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, não pode haver avivamento sem confissão de pecados, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. Eis uma advertência tão séria: se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Está lá em Salmo 66, 18. Então, convenção. O que é que o Senhor quer? Lá em 2 Crônicas 7, 13 a 17, ele fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Olha, é tremendo. Então, o avivamento, ele precisa ter essas três bases, né, esses três pontos, né, para que haja o avivamento. Primeiro, a humilhação. Segundo, a oração e buscar a paz do Senhor. E segundo, um arrependimento sincero e verdadeiro diante de Deus, né? Haja visto que o Senhor assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos. Ou seja, é preciso humilhação, oração e conversão, arrependimento de coração. Então, vamos lá. Um caminho preparado. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual, se nós humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor em oração, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e convertermos-nos dos nossos maus caminhos. Então, o caminho está livre para o verdadeiro avivamento espiritual. Amém. Então, o que eu entendo, cooperador, não precisa muita coisa. Só precisa uma coisa: obediência. Com a obediência você vai se humilhar. Com a obediência você vai orar e buscar a face do Senhor. E com a obediência você vai se arrepender dos seus maus caminhos. E o verdadeiro avivamento vai acontecer. Amém. Amém. Assim, nós dois, as condições para um avivamento espiritual passa por uma crise, pela humilhação diante de Deus, oração e busca a face do Senhor e o arrependimento dos pecados. Amém? Eu vou estar lendo lá o segundo tópico lá e o terceiro tópico melhor, e o cooperador Edmilson vai estar, em nome do Senhor Jesus, fazendo um comentário, tá bom? Dessa lição. A necessidade de um avivamento espiritual, Ageu 2, 5 a 9. A situação espiritual de Judá. Por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu as diversas advertências. A destruição do templo e morte por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia. O templo foi destruído. Além disso, um terço deles morreu de fome e de peste, ao passo que outros terços morreram pela espada. Chamado para reconstruir o templo. A vida espiritual do povo, pois exilado, não era boa, pois eles não sentiam falta de lugar de reunião para adorar o Senhor. Por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo, que o exército babilônico destruirá. Ageu 1, 2, 8, 9. Deus levanta homem para realizar a obra. O povo, pois exilado, se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruir o templo. Zorobabel, o governador, Josué, o sumo sacerdote e o resto do povo. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Ageu 2 e 4. O desejo da nação e a glória da segunda casa. Conclamamos o povo a se levantar para construir o segundo templo, e por intermédio do profeta de Deus, descreveu como seria este avivamento espiritual, e veria desejado de todas as nações,
e encherei esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, 6 ao 9, com o imperador Adilson. Aqui nós podemos entendermos, né, no decorrer da Bíblia, né, quando muitas vezes a nação de Israel, né, não queria atender o chamado do Senhor, né, eles, né, começavam a adorar outros deuses, se rebelavam contra Deus, e Deus, né, avisavam, levantavam homens, levantavam profetas, né, para falar, ó, não é por esse caminho, e muitas das vezes eles se distanciavam. Por isso, né, um dos motivos também da deportação, né, foram levados cativos para a Babilônia, né, foi aplicado o juízo de Deus ali, né, e foram para lá, uma terça parte morreu, foi algo ali, né, qual, né, nós lembramos também da revista passada de Ezequiel que fala sobre isso, né, mas o Senhor fala que trazer um avivamento para eles, né, então em relação ao livro de Ageu, depois eles voltam a reconstruir o templo, os muros, o templo novamente, e ali descreve aquele versículo muito conhecido, né, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, né, então ali está falando de uma reconstrução, não simplesmente material, mas espiritual da nação de Israel, né, uma nação, né, que foi uma nação rebelde, mas o Senhor, né, tem grandes promessas, como tem, né, para Israel, grandes promessas para eles hoje ainda. Né? Amém, imperador Edilson. Verdade, imperador, é isso aí mesmo, né? Então a glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira casa, né? Então estarei lendo ali o segundo subtópico do terceiro tópico. Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Ciro não era filho de Israel, não era servo de Deus, ele era rei da Pérsia, mas foi levado pelo Altíssimo para executar seus planos da libertação do povo israelita que se achava cativo em Babilônia. Promessas de Deus a Ciro. Foi tão importante o papel de Ciro que o Senhor chamou de seu ungido, fazendo-lhe promessas tão grandes que só foram vistas em relação a homens verdadeiramente chamados para realizar seus divinos propósitos. Isaías 45. Ciro liberta Israel do cativeiro. Logo no início do seu reinado, o rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar grande missão e libertar Israel, cumprindo as profecias que anunciavam o fim do cativeiro. No ano 1º de Ciro, 538 a.C., ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração. Está lá em Esdras 1 e 2. A conclusão do templo. Com graças a Deus, por meio do rei Ciro, levas de israelitas voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo. O templo se encontrava em ruínas, com as bênçãos de Deus, segundo templo, ou seja, a segunda casa. Foi concluída em 516 a.C. Assim houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Amém. Então o que eu entendo com isso, imperador Edilson? Eu entendo que todas as vezes que Deus intervém na história, seja de um homem, seja de uma nação, vai trazer algo novo, vai trazer avivamento, vai trazer o Espírito Santo de Deus na vida do homem e da mulher. Eu entendo então que foi o próprio Deus que usou Ciro. E Ciro foi um rei muito importante para a reconstrução, para a construção da segunda casa, do novo templo, do segundo templo, né? E que a glória de Deus habitou dentro desse templo. Por isso que a glória desse novo templo, ou dessa segunda casa, seria maior do que a glória da primeira. Porque agora, na segunda casa, Deus vai habitar, Deus vai fazer morada. Ou seja, imperador Edilson, o que eu entendo, aqui trazendo aqui no contexto para os nossos dias atuais. Uma vida que não tem Jesus, um homem que vive na podridão do pecado deste mundo, que não conhece o verdadeiro amor de Cristo,
e de repente ele se entrega para Jesus, ele passa a reconhecer o amor de Cristo na vida dele, e ele passa a ser uma nova criatura. Ele torna-se ser filho de Deus, e o Espírito Santo habita dentro dele. E daí vai começar um genuíno e verdadeiro avivamento na vida desse homem. Amém? Amém. Só para aqui, igual está descrito, que Ciro não era filho de Israel e também não era servo de Deus. Então Deus usou um homem que, como na linguagem de Paulo, era um gentil. Um gentil. Né? Usou um homem, né, que talvez aquele que não era, para confundir aqueles da casa. Falou, mas por que está usando um homem, né, que não é da casa de Israel, né? Deus faz essas coisas, né? Igual nos dias de hoje, Deus pode usar, tirar um homem lá um homem lá do tráfico de droga, trazer, né, e usar ele como um vaso de valor, uma mulher da vida também, né, transformar através do Espírito Santo, né, a ser um vaso de honra, de valor e também um pregador do Evangelho. Amém, Ricardo, amém. Terceiro ponto lá, a necessidade de um avivamento espiritual. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, há uma tendência natural, histórica, para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivado. Assim, precisamos o crescimento da frieza e mortidão espiritual sobre os corações de um povo, de uma igreja local. Há lugares em que, décadas atrás, o percentual de cristãos e de igrejas eram elevados. Nos últimos anos, esse percentual vem caindo. Hoje, o fechamento de igrejas é uma realidade. O escritor traz muito bem claro aqui, muito bem escrito e dito aqui nos dias de hoje, né, sobre uma mornidão e um esfriamento espiritual. E a pessoa, ela está se conformando com aquela liturgia sem, né, sentir a presença de Deus e vai seguindo a vida. Então é necessário muito mais que hoje um avivamento. Por exemplo, podemos estarmos buscando cada vez mais o avivamento para manter firme aquela força e seguir ao caminho que é Cristo, a direção, o nosso alvo é Cristo, mas não é que o avivamento tem que ter a intervenção de Deus. Se não tem intervenção de Deus, Deus não está lá. Então, né, buscarmos cada vez mais a presença de Deus para que o Senhor possa nos avivar cada dia mais, avivar todos nós cada dia mais, avivamento. Amém, Pregador Deus. Amém. Amém. Sinopse do tópico 3. Como o avivamento era uma necessidade ao povo de Israel nos dias de Ciro, ele é necessário para a igreja de hoje. Então é necessário o avivamento nos dias de hoje. O avivamento é, vamos dizer, o iceberg de Jeová, né? Da igreja, melhor falando. Tem que ter avivamento. Sem avivamento, a igreja, né, ela fecha, né? É o que está escrito aqui, entra a multidão e a frieza espiritual e ela acaba fechando, né? A lição diz que antes o percentual de igrejas era muito mais elevado, hoje o percentual vai caindo, porque igrejas vão fechando por perder a essência do Espírito Santo, o verdadeiro e genuíno avivamento. Parada de Deus. Vamos à conclusão do nosso estudo de hoje. Quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso, usará circunstâncias diversas para levar o povo ao deserto, a fim de falar ao seu coração. Está lá em Oséias, capítulo 2, versículo 14. A sua exigência, porém, é: o povo se humilhe, busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos. Então o avivamento espiritual não tardará. Ou seja, o avivamento acontecerá, né? Claro, havendo esses três pontos importantes, que é humilhar-se, orar e converter-se, né, Pregador?
Que maravilha, operador. Chegamos ao fim de mais uma lição Uma lição. riquíssima, abençoadíssima, claro. É a primeira lição de 2023, né? Sobre o tema, Aviva a tua obra da revista, mas o tema da lição, avivamento espiritual. Amém? Deus possa abençoar ricamente, poderosamente a sua vida, que esse ano de 2023 Deus venha trazer para a sua vida espiritual crescimento, né? Tanto na graça quanto na palavra, no Senhor Jesus, né? E que você que nos ouve, que ainda não é crente, mas tem um apego a conhecer a Sagrada Escritura, né? Entregue a sua vida para Jesus, se converta e verás o que Deus é capaz de fazer na sua vida, trazer um verdadeiro avivamento. Amém? Deus abençoe sua vida grandemente, continue nos ajudando, se for possível, compartilhar, divulgar, para que o nome do Senhor seja elevado a outras pessoas. Amém? Amém, amém. Se for possível, amados irmãos, adquira a revista, é abençoada, que é uma revista tremenda, a qual nós vamos estar estudando ao longo desse trimestre. Deus abençoe a todos os irmãos, agradecemos a Deus, aos irmãos que estão ouvindo, presbítero Hélito, Deus abençoe, estaremos orando e encerrando. Senhor Deus eterno e amado Deus, nós te agradecemos, meu Pai eterno, por esta lição, Pai eterno, no início, Pai eterno, deste trimestre, Senhor amado, sobre avivamento, Pai eterno. A tua igreja precisa de mais avivamento, Pai eterno, Pai da glória, que nós possamos aprender e vivenciar, Senhor amado, e praticar, Senhor amado, o verdadeiro avivamento em nossas vidas. Nós te honramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica com Deus.